Olá, meus queridos irmãos e amigos do planeta Terra. Tudo bem com vocês? Felicidades! É com muito amor e profundo respeito que apresento a vocês mais um vídeo da série A Bíblia Não É Religiosa. É um presente de Deus para mim e para vocês. Se é um presente de Deus, então vamos abri-la. Dessa vez eu gostaria de falar com vocês a respeito do significado da palavra reino, da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do versículo 9 em diante. Vamos começar falando sobre o que significa a palavra reino. Gostaria de mostrar para vocês as perguntas que eu fiz para o Google e as respostas do Google a respeito dessas coisas. Por exemplo, eu perguntei o que significa a palavra rei, o que significa a palavra reino e o que significa a palavra reinar e o que significa a palavra súdito. Vamos ouvir então as respostas do Google. Google, o que significa a palavra rei? Aqui está a definição de rei: chefe de estado investido de realeza, príncipe soberano de um reino, monarca soberano. O que significa a palavra reino? Aqui está a definição de reino: país, estado governado por um rei ou rainha, monarquia. O que significa a palavra súdito? Aqui está a definição de súdito: não livre, submetido à vontade de outrem. Sujeito. Google, o que significa a palavra reinar? Aqui está a definição de reinar: governar um estado como chefe supremo, ESP, como rei. O dicionário Silveiras Bueno define a palavra rei como soberano monarca, pessoa que exerce poder absoluto. Esse mesmo dicionário também define a palavra reinar como governar. E também reino significa, nesse dicionário, estado governado por um rei. Certa vez eu falei com uma senhora já bem idosa e já fazia 70 anos que ela frequentava uma igreja. Quando eu mostrei para ela a passagem da Bíblia em que se encontrava a oração do Pai Nosso, ela disse: mas essa oração está na Bíblia? Eu falei: sim, olha aí, está na Bíblia. Aí ela disse que ela orava essa oração todo dia. Então eu perguntei a ela se ela entendia o que significava o pedido de Jesus para que as pessoas orassem para a vinda do reino, quando ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. E como ela rezava: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Na versão que ela aprendeu, as mesmas coisas. Então, para que vocês meditem, eu vou pedir para vocês, meus irmãos e amigos do planeta Terra, que estiver assistindo esse vídeo, confira comigo um versículo muito interessante das Escrituras que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, que diz assim, uma profecia
que Deus revelou a Daniel. Diz assim: nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e por fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Leiam em suas Bíblias, medite nesse versículo e faça uma meditação pensando naquilo que Jesus falou, para orar para que o reino venha e a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Ele estava falando desse reino aqui que foi profetizado pelo profeta Daniel, e o cumprimento dessa oração está no livro de Apocalipse, que eu gostaria de pedir para vocês também examinar na Bíblia de vocês. Está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Observe aí a palavra: tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Vamos procurar entender por que então nosso grandioso Deus, Criador do céu e da terra, deixou de ser o Rei absoluto da humanidade num certo tempo, e esse reino teria que ser recuperado, e quem faria isso era o Filho de Deus, Jesus Cristo. E como foi que isso aconteceu? Então, como diz o dicionário e o próprio Google, que reino significa governo. Reinar significa governar, e súdito significa pessoa sujeita ao governo. Então, quando Adão e Eva deixaram de seguir a orientação do Criador, eles passaram a ser governados por uma outra pessoa, um outro ser espiritual, um anjo, que quis ser igual a Deus, quis se sentar no trono e governar a humanidade. Como tanto os anjos como os seres humanos foram criados com livre-arbítrio, então a obediência a Jeová era uma questão de escolha. Por isso que pacientemente ele permitiu então que surgisse um reino paralelo. Não é porque ele não tinha poder de impedir isso. Não, Deus é um Deus perfeito e completo. Se ele criou o ser humano e criou também os anjos com a capacidade de escolha, é porque ele não é arbitrário. Ele não quer que os seres inteligentes sirvam a ele de forma forçada. O ser humano não foi criado um robô ou uma máquina programada para fazer determinada coisa. Os seres humanos e os anjos têm o poder para fazer escolha, para seguir as orientações do Criador de forma amorosa. Mas se eles não quiserem, o Criador também dá o direito para eles escolherem, com uma condição também. Ser súdito do reino de Deus significa viver para sempre e alcançar o privilégio da imortalidade. E desobedecer significa a extinção eterna, a morte eterna. Se vocês ainda não leram, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma leitura minuciosa do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Ali você vai encontrar
uma parábola de Jesus, uma ilustração que Jesus fez sobre o semeador. Todas as parábolas de Jesus têm a ver com o tema principal da Bíblia, o reino de Deus. Eu gostaria de ler para vocês alguns versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 9 a 15. Vou ler para vocês com muita alegria. Quando Jesus contou essa parábola, os discípulos ficaram muito interessados em saber o significado. A narrativa começa assim: mas os seus discípulos perguntaram o que significa essa ilustração ou essa parábola. Ele disse: a vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino de Deus, mas aos demais tudo é apresentado em ilustração, para que olhem, mas olhem em vão, e ouçam, mas não compreendam. A ilustração significa o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Aquelas à beira da estrada representam os que ouvem, e depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, a fim de que não creiam e não sejam salvos. Aquela sobre a rocha representa os que, quando ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem por um tempo, mas numa época de prova se desviam. Aquelas que caíram entre os espinhos representam os que ouviram, mas por se deixarem levar pelas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, ficam completamente sufocados e não produzem frutos maduros. Aquelas em solo bom representam os que, depois de ouvirem a palavra com um coração sincero e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Notaram? Os tipos de solos dos corações se diferem. Então, as pessoas que ouvem a palavra com o coração sincero, as pessoas que têm uma motivação correta para com as coisas espirituais que são apresentadas a elas dão frutos excelentes. Lembre, no caso de Caim no começo tinha um coração bom, mas depois ele deixou o coração dele ficar o quê? Vulnerável. Era como se a semente que estava no coração dele estivesse na beira do caminho. E aí veio as aves e comeram a semente. E essas aves, segundo Jesus, é representada por Satanás, o diabo, que vem e arranca a boa semente do coração e planta uma semente ruim. E aí, em vez de dar um fruto excelente, dá um fruto ruim. Pois bem, eu vi um vídeo na internet, no YouTube, de pessoas falando sobre participar da política. Teve um estudioso, que perguntou: é errado o cristão participar na política? Aí ele também perguntou: será que o cristão ele pode ser patriota? Por exemplo, ele pode servir o exército, aprender a guerra? E aí, a conclusão do assunto: arrumaram bastante argumentos bíblicos para provar que os cristãos podem ser um candidato, pode escolher um candidato e também pode participar da guerra, pode servir o exército e participar da guerra. Bom, eu vou contar aqui também uma ilustração. Jesus ele contou, falava por ilustração, Eu também vou fazer uma ilustração. Bom, no caso, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, um jovem
com a idade de ir para o exército. Então eu pertenço a uma religião que se denomina religião cristã. Então, nesse caso, eu acredito que sou um cristão. Num outro país, por exemplo, também existe a mesma religião e existem pessoas que têm a mesma fé que eu, que também acredita e defende o patriotismo e também apoia a guerra, aprende a usar uma arma para matar. Então, essa pessoa acredita que ela é cristã. Então vamos supor que eu sou brasileiro, defendo a minha pátria, sou patriota e sou cristão. E lá na Argentina também tem um jovem que é patriota e também acredita ser cristão e serve o exército. E aí o Brasil, de repente, levanta uma guerra contra a Argentina. O jovem da Argentina, que acredita ser um cristão, ele vai para a guerra. Eu também acredito que sou cristão, mas eu vou para a guerra. Chegando lá no campo de batalha, eu vou ter que ser esperto. Porque se eu não matar o meu colega, o meu irmão de fé, ele me mata. Porque tanto eu como ele acreditamos que estamos fazendo certo. Somos cristãos. Mas, ao mesmo tempo, estou participando de uma guerra. Então, eu estou colocando a minha pátria acima dos ensinamentos de Cristo. Mesmo assim, eu acredito que sou cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Também ele falou: amai os vossos inimigos e ore pelos seus perseguidores. Também no livro de João, no capítulo 13, ele falou que os verdadeiros discípulos dele seriam identificados pelo amor. Então, se eu sou um cristão, eu falo que sou cristão, falo que acredito em Cristo e ao mesmo tempo eu desobedeço a Cristo e passo a colocar a pátria acima dos ensinamentos de Cristo. Então, o que significa ser cristão? Jesus disse que quem quisesse ser discípulo dele, quem quisesse ser discípulo de Jesus, teria que negar a si próprio. Então, ser cristão não é uma religião, não significa ser religioso. É um modo de vida, é uma renúncia total daquilo que tem a ver com as nações que são dominadas por Satanás, o diabo. Então, Jesus disse: pelos frutos conhecereis se são meus servos ou não. Se você mata, você é um cristão? Não pode ser. Essas duas coisas não dá certo. Se você apoia o reino de Deus, então você não vai apoiar também o reino que está sob o controle de Satanás, o diabo. Jesus deixou claro: pelos frutos conhecereis. Qual é o fruto que o sistema governamental sobre os seres humanos tem plantado e tem colhido até agora? Será que você não é inteligente o suficiente para ver que esses frutos não são frutos bons? Mas Jesus falou que o governo de Deus vai solucionar os problemas da humanidade. E nós precisamos estar do lado do governo de Deus para ser beneficiado por essas coisas maravilhosas que a Bíblia fala. O fim de toda injustiça, de toda dor, de toda aflição, um reino de 1000 anos de paz. Depois do milênio também haverá então a concretização dos propósitos original do Criador, que foi interrompido temporariamente pelo pecado de Adão. Esse pecado de Adão será eliminado para sempre, e as pessoas também que não aderem ao governo de Deus vão deixar de existir. É isso que a Bíblia fala. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos e amigos do planeta Terra,
eu gostaria de ler mais uma passagem das Escrituras para vocês meditarem e ver se isso que eu estou falando é verdade ou não. É muito diferente você ser um religioso e ser um cristão. O religioso pode tudo. O religioso pode participar da guerra, das políticas do mundo e muito mais. Mas o verdadeiro cristão não. Ele tem um modo de vida diferente. Ele não tem nada a ver com o mundo. Mas alguém pode dizer assim: mas se você não vota, você não pode cobrar. Claro que você pode cobrar. Uma coisa que Jesus não disse para não pagar imposto. Ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os impostos são de César e eu pagando meus impostos, eu tenho direitos de cobrar, certo? Então, não é pecado pagar impostos, é pecado sonegar impostos. Então, eu sei de pessoas que são patriotas, que participam da guerra, participam da política, mas sonegam impostos, são corruptos, não são honestos. Então, o cristão não sonega impostos. Os cristãos são honestos. Os cristãos pagam a César o que é de César, mas também dá a Deus o que é de Deus. Então, não vamos dar a César aquilo que é de Deus, mas sim, o que é devido a César, vamos dar sim, porque do contrário também não estamos sendo cristãos. Notem o que eu vou ler aqui, no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 16 até o 23, que diz assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore ruim produz fruto imprestáveis. A árvore boa não produz frutos imprestáveis, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Realmente, então, pelos seus frutos vocês reconhecerão esses homens. Notaram? E não adianta a gente dizer que é religioso. Olha o que Jesus falou aqui: nem todo que me disser Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus aqui nem falou assim, aquele que fizer a minha vontade. Ele falou a vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele começa a dizer assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Mas eu lhes declararei então: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. Notaram? É preciso fazer como Abel, tomar o lado do reino de Deus. Quem toma o lado do reino de Deus obedece às ordens de Deus. E Jesus deixou bem claro: pelos frutos conhecereis as árvores. Muito bem, se você apoia a guerra, se você apoia o reino de Satanás, o reino político, que já está mais do que provado que é controlado pelo diabo, tudo bem. Mas o meu conselho, baseado na Bíblia, de forma amorosa e também respeitosa, é: ainda há tempo de tomar decisões, de ficar do lado do reino de Deus. Gostaria de decorrer com vocês mais uma vez sobre aquele tema que Jesus falou: venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, porque Jesus
pediu para que os seus verdadeiros discípulos orassem pela vinda do reino. Uma coisa muito importante é que quando Jesus fez esse pedido, a vontade de Deus ainda não tinha sido feita lá no céu. Por quê? Porque Satanás, o diabo, a serpente original, ainda não tinha sido julgada. Demorou ainda um tempo para que ele fosse expulso de lá, para que ele perdesse o privilégio de ficar lá no céu. Enquanto ele estava lá, ele só fazia acusações. No livro de Jó, que eu gostaria que vocês lessem esse livro com muita atenção e oração, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Lá no céu, quando Deus se reunia com os anjos, ele também comparecia lá e ele mantinha um diálogo com os demais anjos e também com o próprio Deus. E Deus, sendo ele completo, justo e amoroso, porque Deus não tem pressa, ele não fica perturbado e ele faz tudo certo a seu tempo, porque Deus é de eternidade a eternidade. Então ele permitiu que durante um período Satanás ainda continuasse lá no céu, até que o filho dele viesse e desse a vida dele em sacrifício da humanidade. E depois que esse filho dele, Jesus, desceu aqui na terra e sacrificou a sua vida em prol da humanidade, ele voltou ao céu e aguardou então o momento exato que o pai dele daria autoridade a ele para julgar Satanás, o diabo. Nós vamos encontrar essa passagem em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Mas agora eu gostaria de falar para vocês que esse tema que Jesus falou começou lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 3, no versículo 15, Ali, quando Deus deu a sentença a Satanás por ter feito Adão e Eva pecar contra ele. Então eu vou ler para vocês aqui o versículo 15. Observe e depois confira na sua Bíblia. Diz assim: e porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente, e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Notou aí a sentença dada a Satanás. Só que aqui é uma profecia, tá bom? Isso não se cumpriu no momento, porque ele ainda continuou lá no céu, fazendo as coisas que vocês vão entender melhor lá no livro de Apocalipse. Mas também no versículo 16, fala também de uma mulher. Então, quando a gente lê o versículo 15, dá a impressão que Deus está falando de Eva. Mas não é de Eva que Deus está falando. A mulher do versículo 15 é uma mulher simbólica, e assim como também o descendente da mulher. Agora, no versículo 16, aqui está falando da mulher literal e as suas descendentes, Então, eu vou ler para vocês que aqui está dizendo assim: a mulher, ele disse: aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos e terá desejo de estar com seu marido, e ele o dominará. Então ele está falando aqui da mulher literal mesmo, e as descendentes de Eva, que são as mulheres hoje. Bom, algumas pessoas interpretam o final desse versículo da forma errada. Pensam que Deus está aqui autorizando o homem dominar a mulher. Não é isso que Deus está falando.
Deus está falando de uma situação que poderia acontecer, o fato dela se deixar dominar por causa dos desejos carnais que ela sentiria pelo marido. Então, não necessariamente Deus estava dizendo assim que a mulher é inferior ao homem e que ele teria que dominar a mulher. Pelo contrário, Deus não apoia esse tipo de coisa. Bom, onde nós poderíamos encontrar, então, a confirmação dessas palavras que eu acabei de dizer com respeito à mulher literal, a mulher e suas herdeiras? Eu gostaria de ler, então, um versículo da Bíblia que vai esclarecer isso para nós. Vamos ler, então, aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 13 ao 15, que diz assim: Pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. Também Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e se tornou transgressora. No entanto, ela ficará a salvo, tornando-se mãe, desde que ela continue na fé, no amor e na santidade, tendo bom senso. Notou aí? Então, essa é a mulher literal. Nossas mães, nossas filhas, nossas tias, nossas avós. A mulher simbólica do versículo 15 do livro de Gênesis, capítulo 3, que não é a mulher literal, que eu disse para vocês que ela não é uma mulher literal, mas uma mulher simbólica. Nós vamos encontrar a explicação aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o 17. Então, como eu tinha dito, que Satanás ainda não tinha recebido o julgamento e ainda não tinha sido expulso do céu, até que Jesus recebesse a autorização para fazer isso. Então, a profecia revelada a João aqui no livro de Apocalipse está dizendo assim: note, e rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Houve uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Vou fazer aqui uma pausa para raciocinar com vocês. Lembra que eu disse que ele ficava fazendo acusações lá no céu? Então, lá no livro de Jó, quando vocês lerem, vocês vão encontrar essa passagem, quando ele comparecia lá no céu, E aí ele conversava até com Deus, e Deus conversava com ele, perguntava: de onde você veio, Aí ele passava a falar, E aí ele também acusava os servos de Deus, E os seres humanos também era alvo da acusação de Satanás. E aí o 11 continua dizendo assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Então, os servos de Deus sofreram muito, sobre Satanás. Aí o versículo 12 fala assim: por essa razão, alegrem-se os céus e vocês que residem nele.
Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Então, notaram? Ele estava lá no céu fazendo tudo o que ele achava de melhor, acusava os servos de Deus e também perseguia. Nos dias de Jesus, os servos fiéis foram perseguidos, muito perseguidos. Mas aí ele aumentou ainda mais a perseguição depois que ele foi julgado e expulso de lá. Aí no 13 fala assim: quando o dragão viu que tinha sido lançado para baixo a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metades de um tempo, longe da face da serpente. Vocês observam aqui a mulher, então, ali no versículo 15 de Gênesis capítulo 3, aqui, aparecendo Satanás perseguindo a mulher simbólica, viu? Aí o 15 continua: e a serpente vomitou água com um rio grande atrás da mulher, para que ela se afogasse no rio. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Essas palavras que vocês viram até aqui são palavras simbólicas, mas esse dragão, essa serpente, não é simbólico não, ele é real. Bom, por que até aqui é simbólico? Porque aqui a gente não ainda identificou essa mulher, mas ela vai ser identificada, certo? Então, o dragão aqui no 17 está falando assim: então o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Então, notaram? Essa mulher não é Eva, porque Eva já faz muitos anos que deixou de existir, mas essa mulher existe. Então, sabemos que o livro de Gênesis, ali no capítulo 3, no versículo 15, Deus falou para a serpente que ele poria inimizade entre ele e a mulher, e os descendentes da mulher, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, o diabo. Isso significa que ele vai deixar de existir. E ele morder o calcanhar do descendente é como ele tem feito, Feito muitas coisas, contra os descendentes da mulher, mas as coisas que ele faz contra os descendentes da mulher não são duradouras, porque Deus tem o poder de eliminar os efeitos das coisas ruins que ele faz contra os servos dele, porque Deus tem o poder de recuperar até mesmo a vida de alguém que foi morto por causa do ódio de Satanás, o diabo. Bom, quem seria então a mulher? Essa mulher aqui, quem seria? Então, essa mulher é chamada de Jerusalém Celestial. E essa Jerusalém Celestial é que dá à luz filhos. Esse filho, ou esses filhos, que não seria apenas um, mas seria 144 mil e mais um, que é o líder, Jesus, é que esmagaria a cabeça de Satanás. O apóstolo Paulo deixou bem claro na carta escrita aos Gálatas
no capítulo 4, versículo 26, ele disse assim: mas a Jerusalém de cima é livre e ela é a nossa mãe. Então, aquela mulher, ali do versículo 15 de Gênesis capítulo 3, aqui aparece a identidade dela. Paulo, como apóstolo escolhido por Jesus, fazia parte dos 144.000. Então, por isso ele podia dizer, ele foi inspirado a dizer: mas a Jerusalém de cima é livre e ela é a nossa mãe. Então, aqui está usando um simbolismo, né? Por exemplo, Sara é representada aqui como a mulher livre. Então, a Jerusalém, que muitas vezes é mal interpretada por alguns religiosos como sendo uma cidade literal de ouro e pérolas preciosas. Não é, é uma organização espiritual da parte do grande Deus, o Todo-Poderoso. Na carta inspirada aos Hebreus, a partir aqui do capítulo 12, do versículo 22 em diante, diz assim: mas vocês se aproximaram de um monte Sião e de uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, e de miríades de anjos, em assembleia geral, e da congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e da vida espiritual dos justos que foram tornados perfeitos, e de Jesus, o mediador de um novo pacto, e do sangue aspargido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Notaram? Aqui Paulo foi inspirado a falar da Jerusalém e das pessoas que compõem essa cidade. É uma cidade simbólica e não uma cidade literal de ouro, prata, porque Apocalipse é um livro escrito, é uma carta escrita em símbolos. Então, muitas pessoas, talvez por falta de sinceridade ou até mesmo de interesse de se aprofundar nas coisas espirituais contidas nas Escrituras, começam a fazer interpretações. Mas vocês notaram aí que a própria interpretação e explicação estão na própria Bíblia? Não é preciso você orar pedindo para que Deus envie um anjo para ensinar a interpretação, porque ela já está na Bíblia, ela está completa. Notaram? É só ler e meditar um pouquinho. Só que a gente precisa ser humilde e também pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para ter o verdadeiro entendimento. A Nova Jerusalém é composta de pessoas. Notem o que Jesus falou aqui para uma congregação. Aqui no versículo 12 de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 12 diz assim, Jesus falando. Então ele diz assim: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Notem que pessoas seriam coluna no templo de Deus da Nova Jerusalém. Então, essa cidade não é uma cidade literal, mas é uma cidade simbólica. É uma mulher simbólica. Também, Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém,
descendo do céu da parte de Deus e preparada como noiva, adornada para o seu marido. Notaram? A Nova Jerusalém, a mulher. Notaram? Não é tão difícil assim de entender, mas é bom sempre pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, ou melhor, pedir a Deus a força do seu Espírito Santo para ter um entendimento correto, ao invés de estar fazendo interpretações erradas. A própria Bíblia é a sua intérprete, desde que o ser humano se humilhe perante Deus pedindo ajuda. É de se esperar que um livro que foi produzido por uma mente altíssima, muito elevada, muito acima da mentalidade humana, é de se esperar e que não possa ser entendida assim tão fácil, não é mesmo? Se Deus não ajudar, não guiar a pessoa não vai entender. E se ela não for sincera, ela vai sair por aí falando muitas coisas que ela não sabe. Muito bem, aprendemos que a mulher de Gênesis 3, versículo 15, é simbólica e é representada como a Jerusalém celestial, a cidade do grande Deus Altíssimo, composta dos anjos, o lugar onde Jeová reina. Lembra que nos vídeos anteriores falamos de um reino paralelo? Jeová nunca deixou de ser o rei. Ele sempre teve súdito na terra, pessoas que foram fiéis, embora foram poucos, em comparação com a grande massa de gente que até hoje adere ao governo daquela criatura perversa e invejosa, a serpente original, Satanás, o diabo. Eu vou ler para vocês entenderem melhor o que a Bíblia diz a respeito desse reino paralelo e também de um arranjo que Deus fez para sanar os efeitos mortífero e malévolo dessa criatura. Vou ler aqui o quanto é importante prestar atenção aos escritos sagrados. Vou ler aqui, olha, Hebreus, capítulo 12, dos versículos 22 em diante, que passa a dizer assim: mas vocês se aproximaram de um monte Sião e de uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, e de miríades de anjos em assembleia geral, e da congregação dos primogênitos que foram inscritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e da vida espiritual dos justos que foram tornados perfeitos, e de Jesus, o mediador de um novo pacto, e do sangue aspargido, que fala melhor que o sangue de Abel. Cuidado, não se recusem a ouvir aquele que está falando, porque os que se recusaram a ouvir aquele que dava o aviso divino à terra não escaparam, quanto menos nós escaparemos se nós desviarmos daquele que fala desde os céus. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele prometeu: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção das coisas que serão abaladas, as coisas feitas a fim de que permaneçam as coisas que não serão abaladas. Portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado,
continuemos a receber bondade merecida, por meio da qual podemos prestar a Deus serviço sagrado de modo aceitável, com temor e reverência, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso grandioso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, é um Deus misericordioso, mas é também justo, e Ele providenciou um novo arranjo, um reino sob seu Filho Jesus Cristo e 144.000 seres humanos que foram comprados da terra para reinar junto com Jesus, serão reis e sacerdotes junto com Jesus e reinarão sobre a terra para desfazer dos efeitos mortíferos causados pelo governo perverso de Satanás, o diabo. A Bíblia diz que eles reinarão sobre a terra como reis e sacerdotes junto com Jesus. Vou ler para vocês uma passagem das Escrituras que fala exatamente essas coisas que eu acabei de dizer. 144.000 pessoas serão reis e sacerdotes junto com Jesus e reinarão sobre a terra. Prestem atenção. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 em diante, está dizendo assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos da terra, de modo que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores alguma. E eu vi outro anjo subir do nascente, com um selo do Deus vivente. E ele gritou em alta voz para os 4 anjos, aos quais havia sido concedido fazer dano à terra e ao mar: não façam dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos selado na testa os escravos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados: 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Notaram? Esses 144.000, eles seriam reis e sacerdotes e reinaria sobre a terra. Como assim? É que a terra ia ter muitos súditos, um grande número de súditos do reino de Deus. E é por isso que esses 144.000 e Jesus como líder deles reinariam sobre a terra, porque os verdadeiros súditos do reino de Deus continuariam aqui na terra. Para confirmar isso, eu gostaria de ler aqui também Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, que confirmam essas palavras. Diz assim: e cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto, e com o seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Perceberam aí? Eles reinarão sobre a terra. Serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. As coisas de Deus, as coisas do Deus Altíssimo, Jeová, são bem esclarecedoras. Elas têm lógicas, elas são óbvias. Não existe reino sem súditos, e as pessoas só são súditas quando elas obedecem. Então, na terra vai existir pessoas obedientes a Deus, estarão sujeitas ao reino de Deus por um período de 1000 anos, sob Jesus Cristo e 144.000. Os 144.000 constituem a Nova Jerusalém,
a esposa do Cordeiro que desce do céu, conforme as Escrituras, e governa sobre a terra. Desce do céu no sentido de dar atenção especial aos assuntos relacionados ao propósito original do Criador de restaurar a humanidade. No final, quando Jesus entregar o reino ao seu Pai, então eles serão conduzidos à árvore da vida para receber então o prêmio da vida eterna, ou melhor, a imortalidade que Adão perdeu por ter desobedecido a Deus. Com certeza, você foi à escola, você aprendeu a falar a língua do seu país. Você aprendeu a ler e a escrever. Então, você sabe o que significa as palavras em português. A nossa Bíblia está traduzida na língua portuguesa e nós podemos explorar a Bíblia usando o entendimento de cada palavra que nós aprendemos na escola. Até mesmo pessoas que nunca foram à escola, mas que aprenderam a ler até mesmo na própria Bíblia, entendem muito bem o significado de cada palavra. Muito bem, eu conheço algumas pessoas que fizeram até faculdade de teologia, mas faz uma grande confusão com os ensinamentos da Bíblia. Quando a Bíblia fala pedra, ele insiste que a Bíblia está falando pau. Ele faz a sua interpretação do jeito dele, sem levar em consideração a palavra escrita na própria língua dele. Então ele passa a torcer as Escrituras por não concordar com aquilo que está escrito no próprio idioma dele, na Bíblia dele. Por exemplo, a Bíblia fala que pessoas foram compradas da terra. O que significa isso? Significa que essas pessoas não vão pertencer mais ao planeta Terra, irão para o céu. É isso que a Bíblia está falando. Pessoas que a Bíblia fala, as pessoas lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Esse grupo de pessoas não foram comprados da terra. Então, a nossa língua portuguesa é uma língua difícil, mas existem palavras que são muito óbvias. E qualquer pessoa que sabe o idioma pode entender. Dois grupos de pessoas com a mesma fé, porém com esperanças diferentes. Uma com esperança celestial e outra com esperança terrestre. O primeiro grupo, a Bíblia fala que foram comprados da terra com o sangue do Cordeiro. O segundo grupo, a grande multidão, lavaram as suas vestimentas, as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então essas duas coisas são bem distintas. O primeiro grupo é composto de 144 mil pessoas que irão para o céu com esperança celestial, pois foram comprados da terra para serem reis e sacerdotes com Jesus no céu por 1000 anos. O segundo grupo fazem parte da grande multidão que tem esperança terrestre, esperança de morar na terra, um lugar maravilhoso para se morar. Por fim, nosso grandioso Deus, Altíssimo e Todo-Poderoso, Jeová, fará com que seu Filho amado Jesus Cristo e os 144 mil reis e sacerdotes sob o seu comando destrua para sempre o reino perverso de Satanás,
com seus súditos demoníacos e humanos. Então se cumprirá o propósito original do Criador para com os humanos e para com o planeta Terra. A vontade de Deus já foi feita lá no céu. E você está orando para que o reino de Deus venha e seja feita a vontade de Deus aqui na Terra, como foi feita lá no céu? Pause o vídeo para conferir os textos citados na sua Bíblia. Muito obrigado por emprestarem seus ouvidos preciosos para me ouvir mais uma vez. Thank you. Felicidades.